Olá, empresários e empreendedores, bem-vindos a mais um Talk Business, o papo de negócios da C3X Performance. Hoje estamos aqui com o nosso convidado mais que especial, Gabriel. Fala um pouquinho, se apresente, fale um pouquinho sobre você para o nosso público te conhecer, Gabriel. Olha só, primeiramente quero aqui agradecer o convite, Igor, por estar participando de um conteúdo muito top, chegando aqui e observando a estrutura que você oferece para o público. Uma satisfação falar com você. Como você falou, meu nome é Gabriel Barros e conhecido como alguns aí já chefe do café, né? E é uma satisfação estar aqui e eu quero só falar a você que o nosso trabalho é servir muito mais que um café. É uma dose realmente de energia aí que a gente oferece ali no nosso semáforo. Maravilha. E hoje, o que é que você faz para carregar esse nome chefe do café, para o pessoal entender aqui e acompanhar essa trajetória empreendedora que com certeza vão inspirar muitos que estão assistindo. Então já segura aí, porque tem muita coisa boa e insights para você aprender. Conta um pouquinho o porquê você é conhecido como o chefe do café, Gabriel. Olha só, a gente já sabe que café por si só, ele gera energia, né? Então, desde o início, o propósito não era servir apenas um café. O café é uma ponte para gerar conexão com o cliente e deixar o dia do nosso cliente muito melhor. Com energia, com entusiasmo, porque a gente sabe que no empreendedorismo é uma oportunidade de fazer relacionamento. Se o café já gera energia por si só, e a gente levar essa dose de energia com o café fez a gente ser conhecido como o chefe do café, né? Levar muito mais que um café. A energia, a ideia do café mesmo, né? Muito bom, muito bom. E onde que você vende esse café? Como é que é feito como que é o seu negócio na prática? Olha só, na prática a gente trabalha ali no semáforo da prefeitura em frente à Fonte da Vida, a Igreja Fonte da Vida, com a Avenida Brasil e a Goiás, naquele semáforo. A gente tem a ideia ali de estar oferecendo de carro a carro. Começa ali 6h30 da manhã no semáforo e essa é a ideia, levar ali para o cliente no conforto do seu carro, levar aquela dose de energia, um bom café para ele, entendeu? Muito bom. Essa é a ideia. Muito bom, e eu já percebi, eu dei uma olhada lá no seu Instagram que olha como estratégias tem tudo, né? Sim. Inclusive você fala muito de ser intencional, uma coisa que eu gosto de falar também. E eu quero explorar muito isso aqui hoje, mas como tudo é intencional, que por mais que você está vendendo em um modelo que muitas vezes não é bem valorizado, que é essa venda na rua, no semáforo, sim. A sua maneira de se apresentar visualmente, antes mesmo de você abrir a boca para o seu cliente, ela já é diferenciada. Correto. Eu vi como você se posiciona bem, eu compraria facilmente, só de você chegar perto, não precisava nem falar. Então muda totalmente a segurança e a confiança, que é algo que aqui para o nosso parceiro, nosso cliente, que a gente fala sobre venda, sobre marketing, faz total diferença. Ainda mais hoje em dia, que, por exemplo, assim como você, em vários outros pontos tem pessoas vendendo muitas vezes produto semelhante ao seu. Sim. Mas não é só sobre o produto, como Exatamente. você falou. É como o que você traz por trás dessa dose de café e não só isso. Você passar a confiança para que essa pessoa esteja segura para comprar esse produto de você e levar tudo que está envolvido, né? E eu quero te perguntar, antes da gente explorar outros pontos, como que surgiu a ideia do café? Por que esse produto? Como que surgiu esse modelo? Tudo isso na sua mente você começou a implementar? Como que foi os primeiros passos? Você pode até contar um pouquinho de como você estava antes, até tomar essa decisão, para a gente entender esse processo. Então, eu sou recente aqui no estado do Goiás, em Anápolis, tenho mais ou menos uns 4 meses que estou aqui. E aí, Igor, a questão é porque antes eu já era empreendedor. Eu tinha uma loja no estado do Maranhão com 4 funcionários e não estava conforme a gente desejava. E eu já aprendi com a vida que se você não está muito satisfeito com algo, você precisa tomar atitude para que as coisas realmente possam mudar. Eu falei, eu preciso de novos horizontes. Aí eu vim para o estado do Goiás, especificamente aqui em Anápolis. Quando eu cheguei em Anápolis, já segui uma pessoa no Instagram, conhecido como o Rei do Café, que é no estado do Rio de Janeiro. Vende muito café, serve muito café ali. E aí surgiu essa ideia de gerar conexão com o meu cliente. Quando eu cheguei, eu precisava trabalhar, porque eu estava recente na cidade e precisava de dinheiro, de capital. E eu falei, eu preciso encontrar algo que vinha me reconectar com o meu propósito de vida.
Porque quando eu coloco meu pé na pista para vender o café, Igor, me dá uma alegria muito grande. E era de fato isso que eu precisava, algo que eu me reconectasse, porque eu sempre tive consciência que dinheiro é consequência de um trabalho feito com alegria, né? Aí surgiu dessa ideia. Eu estava vindo do estado do Maranhão para cá, estava meio que desanimado, não queria trabalhar com outro formato, eu queria empreender. Eu falei, o café vai ser uma oportunidade de eu gerar relacionamento com as pessoas e fazer o que eu gosto, que é servir, que é atender, que é vender. Então essa foi a pegada inicial do projeto Servindo Café, entendeu? Maravilha. E uma pergunta que não quer escalar. Esse café é você mesmo que faz? Ou alguém faz, você compra ele pronto e revende? Como é que funciona? Olha só, a gente compra o pó do café, né? E quem faz é a minha esposa. É ela que tem todos os méritos aí de uma boa dose de café. Eu, geralmente, se você ver as mensagens no meu celular, as pessoas mandam elogio. E o engraçado, Igor, que o nosso produto, as pessoas não pagam só o valor que a gente pede, R$ 2. A gente recebe 10, a gente recebe 50 pelo café. Porque é algo que é feito com muito carinho pela minha esposa. Uma mulher que, graças a Deus, Deus colocou do meu lado. E ela acredita e realmente ela coloca em prática tudo aquilo que a gente combina, ela faz acontecer. E é ela que faz o café. Legal, então já é um trabalho, uma equipe, né? Uma equipe que está Exatamente. Que legal, com certeza. cara. E assim, nesse empreendimento, essa empreitada da venda de café, desde quando você começou, claro, além de trazer toda essa essência que você traz, que agrega muito mais do que só um produto para o cliente, mas você começou por uma necessidade de ter um retorno em cima disso. Com certeza. E você, no início, já conseguiu esse retorno, pela experiência que você já tinha de empreender em outras áreas, você já conseguiu ter esse retorno que você esperava, ou você passou por algum desafio até encontrar um modelo ali de venda, um modelo de abordagem, talvez, um modelo de conexão que trouxesse um melhor retorno? Como que foi essa trajetória de faturamento até chegar, né? A gente já tinha conversado um pouco antes. Aqui outro dia, na verdade, você falou que está conseguindo vender muito bem, né? E como foi essa trajetória até vender bem? Já começou assim ou teve um processo? Olha só, graças a Deus, eu sempre entendi que tudo na vida é um processo e você tem que passar por ele. Então a vida me formou a respeito de vendas, né? Ser comunicativo. Então eu já aprendi muito. Quando eu comecei com 2 garrafas de café. Hoje nós estamos vendendo 8 na parte da manhã até 10 horas. Acho que deu uma diferença já, né? Então, 200%, né? Exatamente. Então, quando eu comecei, teve um pouquinho de novidade para os clientes, mas isso foi muito rápido, né? Quando você falou a respeito de eu apresentar o produto, uma coisa que eu quero compartilhar com cada um de vocês é que o produto, ele não precisa ser só bom. Além de ser bom, você precisa mostrar que o produto é bom. Porque às vezes você tem um produto, mas a tua postura não revela o que tem de fato de trás do seu produto. Uhum. Então você precisa apresentar. Então quando eu coloco essa característica de eu apresentar meu produto sem falar nada, só a pessoa me ver colocando um avental por ser diferente, eu acredito que isso já facilita uma venda, porque a pessoa já vê, provavelmente ela já deduz que é um café, né? Então essa é a ideia de estar servindo um café, mas apresentar, mostrar que realmente ele é bom. E a cereja é o sorriso no rosto. Não pode faltar, né? Você apresentar e sorrir diante do cliente, porque o sorriso ele convida o cliente para negociação. Uhum. Ó, tem 2 grandes ensinamentos que você acabou de trazer aqui para nós, né? E a gente fala muito isso com o nosso parceiro, empresário, empreendedor também, que geralmente, né, até indo um pouco antes aqui nessa linha de raciocínio, geralmente tem um erro muito comum, a gente até comentou no talk anterior, que empresários cometem, principalmente empresários de primeira, segunda, terceira viagem. Sim. Que é focar no produto. Uma pessoa muito técnica, uma pessoa que sabe fazer algo, ou aprendeu, ou fez um curso, e foca 100% naquele produto. Então esse produto ele pode ser muitas vezes o melhor realmente, pode ter uma qualidade muito grande, mas uma coisa vem antes dessa qualidade, porque quem ainda não comprou, não provou dessa qualidade. Exatamente. E ela precisa tomar. Então é exatamente o que você falou. Que aí tem 2 pontos. O primeiro é ser visto. Sim. Não adianta você ser um pote de ouro no fundo do oceano. Ninguém sabe que você está ali. Então é ser visto. O segundo é a percepção de valor. Isso é muito utilizado em marketing. Porque o seu produto, ele é uma coisa.
mas as pessoas percebem o que elas percebem, não o que o seu produto é. Então a percepção de valor que você vai passar para o seu produto antes mesmo da pessoa consumir é o preço que ela vai dar para o seu produto. O preço no sentido de valor, né? Exatamente. Que o seu preço pode ficar até pequeno diante da percepção de valor que você conseguiu gerar antes mesmo daquela pessoa experimentar na prática, né? Então são estratégias ali que tudo que você falou, um sorriso no rosto, um avental bem se posicionado, se cuida bem para poder se apresentar ali naquele momento. Então antes mesmo de tomar o café, tudo isso já vendeu o seu produto. Sim. Até essa pessoa provar o café. Que depois dela provar, não é mais venda. Porque tem dois tipos de venda, né? Entrando nessa parte de venda, que a gente gosta de trazer isso para o nosso público, que é o que a gente faz aqui no dia a dia. Tem a venda, que é a venda de aquisição. Já ouviu falar nesse termo? Sim. O que é venda de aquisição? Venda de aquisição é você vender para quem nunca comprou de você antes. O cliente compra pela primeira vez. E tem a venda de retenção, que é você vender de novo para o mesmo cliente. A venda de retenção, sim, aí o seu produto faz diferença. Com certeza. Porque tem que ser um bom produto, um bom atendimento que vai trazer esse cliente de volta. Mas a venda de aquisição, não. Essa pessoa nunca nem experimentou o seu produto e você precisa vender para ela. Então é esse posicionamento que você trouxe. E quer que você fala mais sobre isso assim, na prática ali do seu dia a dia, além do que você trouxe, né, que você recomenda até de outras situações que você viu, que você como alguém que tem um radar ligado ali, que a gente já percebeu, o que é que você já viu dentro disso que te chamou a atenção em algum momento? Olha só, as ruas, Igor, ela é uma faculdade de fato ali para quem quer empreender e para quem quer aprender muito da questão de comunicação. Tu me fez lembrar algo interessante. Esses dias passou um cliente que eu sirvo café no copinho de isopor, que provavelmente muitas pessoas iriam usar um copinho de plástico, bem mais simples e bem mais econômico. E o cliente perguntou para mim, lá na rua, e falou assim, Gabriel, esse copinho não fica muito caro para você não? Eu falei, amigo, a longo prazo ele não sai caro, porque o que eu entrego de melhor para o cliente, automaticamente vai voltar para mim o que é de melhor dele, que é a fidelidade. Então se eu preocupo em entregar para ele um copinho que não vai queimar ele, que vai trazer mais segurança para ele, que é o copinho térmico de isopor, então automaticamente eu estou mostrando para ele que primeiro ele é valorizado, o cliente, e outra, que o retorno em ter a fidelidade dele comigo é muito maior. Então, tudo aquilo que te dá retorno, que é conhecido como ROI, não se torna caro. Ele é um investimento que precisa ser feito para quem quer de fato entrar no jogo das vendas e quer empreender. Assim, eu acredito que é um bom passo para quem quer começar no empreendimento. Muito bom, cara. É perfeitamente isso. Concordo 100%, assina embaixo. E assim, ó, empreender, Gabriel, o que eu vejo, né, e acredito que você compartilha da mesma visão, ele vai muito além do que o palco. O que é o palco? Você tá lá vendendo café na rua, ele é o palco. Sim, exatamente. Mas tem toda a preparação, tem sua esposa fazendo esse café em casa. Os cartão do Pix que a gente está cortando para poder entregar ao cliente, para trazer mais segurança para ele. Exatamente, no momento que eu entrego o cartão do Pix, eu faço questão de falar para ele, você faz depois, porque vai te dar mais segurança. O cliente já se sente valorizado nessa abordagem, porque ele sabe que eu não estou preocupado em pegar o dinheiro dele, eu estou preocupado em que ele tenha a experiência de beber o café no início do dia. Então você não cobra isso quando ele está ali na sua frente, ele pode pagar depois. Ele pode ficar à vontade. Eu já até fiz um caso de fazer um cheirinho pro carro dele. Né? Hoje mesmo teve um cliente lá nas ruas que me pediu um cheirinho do carro com o Pix. Por quê? Para trazer mais conforto para ele e aí automaticamente esse cliente é fidelizado, porque ele se sente tão bem com a nossa energia que a longo prazo ele se torna um cliente. Muito interessante, cara. Então já é uma experiência, né? Um marketing de experiência que já vem do seu produto. E assim, indo mais além, nessa parte de que empreender não é só o palco ali, empreender vai além do próprio negócio. Empreender vai das suas experiências de vida, na experiência dos outros negócios que você teve, aprendizado de uma jornada que quem olha alguém indo no caminho de sucesso, assim como você está andando, olha a obra pronta. Correto. Né? Mas ninguém sabe o que a gente passa dentro do quarto, conversando com Deus, o que a gente fala com Deus, Deus sabe, né, da nossa caminhada. Sim. Então eu quero te perguntar assim, nessa jornada empreendedora, independente de quando ela começou na sua vida, se você sabe esse momento, qual foi o seu ou os seus principais aprendizados nesse caminho, que você pode compartilhar aqui comigo, com o nosso público, que com certeza vai fazer diferença na vida deles também. Olha só, Igor, uma coisa que eu sempre aprendi, vendas, elas mudam vida.
e não só especificamente quando se fala a vida financeira, porque a gente sabe que isso vai trazer um resultado. Vendas traz um resultado positivo que muda as vidas. Mas quando fala em vendas muita vida, que a gente vê muitos empresários, tá falando exatamente porque quando a pessoa cai para o ramo de vendas, de empreender, é um sonho. E tudo que você vive de forma que é um sonho, você vive de forma verdadeira. Você vive de paixão, é algo que é profundo. Então, as vendas ela começa a mudar comportamento, as vendas ela começa a mudar a forma de pensar, relacionamento, com o tipo de pessoa que você vai se relacionar. Então, uma coisa que eu aprendi durante a vida toda é que as vendas elas te melhoram como pessoa, em todos os aspectos. Primeiro, você conhece vários tipos de pessoa. E eu aprendi que a riqueza desse mundo está nas pessoas. Eu conheço você, conheço outro cliente, e ali eu vou melhorando um dia após o outro. Então, para mim, venda é uma oportunidade de melhorar como pessoa. Que legal, cara, que maravilha. Fica essa mensagem aí, né, que você possa refletir como você está aplicando isso no seu negócio, lembrando que o seu negócio não se resume ao seu produto que você entrega, mas é um projeto de vida. Exatamente. Né, Gabriel? E caminhando aqui já para as nossas últimas perguntas, é um papo rápido, objetivo aqui, mas com certeza já está valendo muito a pena para quem está acompanhando até aqui nosso papo. E essa parte, vamos considerar já um penúltimo tópico aqui. Correto. Eu gosto de provocar quem está do lado de lá, onde você, ao invés de falar acertos, você fale os principais erros nessa vida empreendedora, e não precisa ser só seu. Erros que você vê e fica muito claro que é um erro que as pessoas fazem de errado quando estão empreendendo ou quando montando um negócio. Pode ser que você fez ou algum que você observou. O que você poderia trazer de um erro em empreender em negócio? Olha só, do primeiro ponto, que principalmente para quem está começando, é ansiedade. Querer dar certo por tudo. Você fica numa expectativa muito grande. E você coloca uma expectativa tão alta e na realidade, na prática do dia a dia, não é aquilo. Então você acaba se frustrando com certo determinado tempo porque você colocou uma expectativa muito alta. O que eu aprendi é deixar essa ansiedade de lado e fazer o que tem que ser feito hoje. Porque quando eu foco muito no resultado lá na frente, eu esqueço de fazer o que tem que ser feito todo dia. Então, eu sempre gosto de estar trabalhando ali no trabalho, as pessoas veem, passam, veem eu sorrindo, mas não sabem, como você falou, né? A gente está sorrindo aqui hoje, mas é porque a gente aprendeu ontem, né? Como se diz, vendas você não perde, você aprende. Depois que a gente muda essa mentalidade, você vai aprender sempre. Então, o conhecimento ela é uma riqueza que você traz para si. Mas o que eu gosto de orientar as pessoas é a respeito de não elevar muito a expectativa, porque quando você eleva bastante as suas expectativas naquele projeto que você está começando, na prática, no dia a dia, tem seus desafios. Então, faça o que tem que ser feito hoje, que você diminui a ansiedade e o resultado ele vai vir, porque você fez hoje o que tem que ser feito. Que legal, cara. E uma coisa, tipo assim, você falou com excelência total, esse ponto que você trouxe. Só complementando de alguma forma, que você já cercou tudo aqui nesse assunto, mas que falando em outras palavras aqui para o nosso público, eu acho que é um assunto muito importante, cara, esse que você trouxe, que é fazer ali, executar, que eu vejo muitos empresários, empreendedores, cara, se movendo só por motivação. E motivação é só faísca. Sim. Ela não dura, ela não traz constância, resiliência, disciplina. Né? Então, assim, eu gosto de dividir, se a gente for falar uma fórmula aproximada de dividir o tempo empreendendo, eu gosto de dividir em 3 grandes blocos, tá? Sim. Um bloco que eu acho que corresponde a 20% do tempo, 10 a 20% do tempo, é o bloco de planejamento. Esse sim, você olha pro futuro. Você Sim. olha assim, ó, eu preciso fazer isso e isso aqui. O bloco de execução, ele vai corresponder a 80%. Com certeza. É o bloco de executar. Então, planejamento é só 20%. E planejamento eu ainda divido em 2, que pode ser meio a meio, vai depender dos recursos, não recursos de conhecimento até que você tem, que é análise e planejamento. Não existe planejamento sem análise. Correto. Então, se você for lá e vender o X café hoje, você vai tirar um tempo, ou no seu dia ou na sua semana, e avaliar para quem que eu vendi, quais são os tipos de carros que compram de mim, qual tipo de perfil compra mais esse café ou me retorna o maior valor.
qual a experiência que eu trago para um para outro. Você precisa arrumar maneiras de metrificar. Se você não tivesse um ponto já determinado, que eu acredito que você teve os seus critérios de escolha, que você falou ali que é na Avenida Goiás, Sim. frente ao Fonte da Vida, você ia avaliar qual ponto te traz o melhor retorno e dia após dia, baseado nessa análise, você fazia o planejamento do próximo dia ou da próxima semana para executar 80% do seu tempo. Então essa proporção, ela é importantíssima, porque o que muitos fazem só executa sem planejamento, ou seja, motivados, só motivação pura. Não conseguir enxergar o todo, não olhar o todo. Né? E outros, que é o ponto que você trouxe também, só planeja e sonha sem execução. Aí é delírio. Aí é delírio, né? Ou com execução romântica. Exatamente. Né? Então a execução é massiva. Sim. Né? Então, só te fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta hoje, não sei se você lembra. Quantos cafés você vendeu hoje? Hoje eu vendi aproximadamente de copinho, foi 70 copinhos. 70 copinhos. Exatamente. Para vender 70 copinhos, quantos cafés você ofereceu hoje? Foi com certeza bem mais de 70. Pode colocar aí a média de uns 200 clientes para oferecer. Mais do que o dobro de 70, né? Bacana. Que a gente ofereceu. Bacana, muito bom, cara. Então, é justamente isso. Inclusive, você falou para nós, numa reunião que a gente teve um tempo atrás, eu quero que você fale. Quem vende, você não gosta de chamar de vendedor. Você gosta de chamar de quê? Oferecedor. Porque a nossa missão que inclui a respeito da expectativa. Quando a pessoa tem na ideia que ele é vendedor, ele quer vender a todo custo. Então ele não cumpre o que tem que ser feito, que é oferecer. Então, a partir do momento que você tem ideia que você é um oferecedor, eu acredito que eu sou o primeiro a trazer esse insight, né? É o primeiro que eu ouvi falar dessa forma. Oferecedor, por quê? Porque quando você tem a ideia de que você está ali para oferecer, automaticamente você vai vender. Aí, claro, que dentro do pacote de oferecer, você vai colocar a tua arte e ciência. Você vai colocar os teus conhecimentos para abordar cliente, para conseguir, de fato, vender. Mas a ideia é oferecer. Porque quando você tem esse insight que você precisa oferecer, você não fica triste por causa do não. Você sabe que o sim está atrás do próximo não. E aí a venda acontece de forma natural. Que legal. Faça amigos que cliente vem. Muito bom, maravilha. Indo aqui para o nosso final, quero te fazer uma pergunta que nessa jornada de empreender, o quão importante é as pessoas que somam com você no sentido de que alguém tem uma experiência em determinada área que pode somar para o seu negócio, essa pessoa compartilha, seja ela profissionais da área, especialistas, consultores. Você já teve, e que eu sei que você teve a oportunidade de ter algumas pessoas perto de você, e quanto isso é importante para você ter uma jornada mais assertiva e mais rápida, né? Um crescimento mais rápido. Como que você vê isso? Ter ajudas especializadas corretas nessa jornada? Olha só, eu acho isso pode se colocar como um dos primeiros no topo. Porque é a importância do network, como se fala, o ambiente que você vive, as pessoas que você se conectam. Se eu quero me tornar determinado tipo de pessoa, porque ali eu não vendo só café, né? Eu já estou amadurecendo na ideia que com certeza vai vir um ambiente, uma cafeteria. Só que para isso eu preciso modelar pessoas que já deram certo. Pessoas que sabem mais do que eu, em técnicas, em forma de abordar. Então, isso é muito importante, você procurar conhecimento aonde de fato tem, aonde tem realmente uma bagagem. Como eu sempre falo, a respeito de ser intencional. Eu preciso ser intencional, eu preciso saber conhecer. Hoje nós temos várias ferramentas. Tem vocês aqui que oferecem um suporte para quem está empreendendo em postura. Então, isso é muito importante, Igor. Para todas as pessoas que querem empreender. Eu vejo muitas pessoas que têm a capacidade muito grande, absurda, de querer, de desenvolver, mas às vezes não tem um conhecimento para conseguir o resultado. E às vezes esse conhecimento está na pessoa que eu conheci, naquela pessoa que eu estou fazendo amizade ali a respeito do trabalho. Excelente. E aproveitando seu gancho, né, o Gabriel falou aqui dos erros que é comum ter no empreendedorismo, dos acertos, dessa importância de ter pessoas. E a gente tem aqui, a gente está liberando, Gabriel, um diagnóstico gratuito
Você que já sentou com a gente e reuniu para a gente falar um pouco do seu modelo de trabalho de negócio, você vê o quanto isso agrega, mesmo que seja sem compromisso nenhum, sentar na mesa com a gente, né, que já tem experiência, né, com o pessoal da nossa equipe. E a gente está liberando aqui para quem está assistindo, tem um QR Code aqui na tela, só você entrar, se cadastrar aqui, você vai ter uma conversa com um dos nossos especialistas, 100% gratuito, para a gente ver como você está fazendo suas estratégias, o que pode ser melhorado e te mostrar como que a gente pode te ajudar nessa jornada, tá? Eu quero passar para você falar como te encontrar aí nas redes sociais, o que é que você tem para trazer para o pessoal aí que quer te achar fora daqui. Pode ficar à vontade, Gabriel. Olha só, a gente tem 3 redes sociais que a gente tem atuado bastante, que é o Instagram, que é Chefe do Café, de forma escrita normal. Nós temos também o TikTok, que é da mesma forma, Chefe do Café, e temos o YouTube, que é Chefe do Café 01, de forma escrita, tudo junto, bem bacaninha. E para finalizar da minha participação, eu quero deixar uma mensagem, Igor, que eu sempre gosto de passar aqui nas minhas redes sociais. Eu acredito que vai ficar aqui nas tuas redes sociais também. Qual é? E eu quero me dirigir a cada um que está seguindo. Quando se fala em empreender, no nosso país, não é comum todas as pessoas fazer isso de forma natural. É muito comum as pessoas abrirem mão dos seus sonhos e dos seus objetivos. Às vezes pela dificuldade, opinião das outras pessoas. Mas o que eu quero falar é que você olha para dentro de você, encontra seu propósito de vida e não desista. Persista, porque eu tenho certeza que se você colocar energia, amor e acreditar no teu potencial, eu tenho certeza que o resultado vai vir e sempre valerá a pena. Fantástico, já salve essa mensagem no coração e na prática, tá? Ação, execução. Você que gostou, que acompanhar até aqui nesse finalzinho, já se inscreve aqui no canal, que a gente traz semanalmente aqui esse mini podcast com convidados especiais, assim como o Gabriel. Segue lá no Instagram, não esquece de seguir o Gabriel, segue também a C3X Performance, @C3X Performance. Me segue lá também, @Igor Petri, que lá a gente tem muito conteúdo de valor sobre marketing, vendas, negócios e empreendedorismo. Muito obrigado por acompanhar até aqui, muito obrigado, Gabriel. Obrigadão. E nos vemos na próxima.